Vocês estão vendo aqui? Então vamos, através das imagens, a gente situar um pouco, imaginar um pouco, né, esse pós-1870, quando vão aparecer os impressionistas, em seguida, já pelos 1880, né, os pós-impressionistas, né, isso vai ter continuidade, começa aí uma revolução, já é uma revolução no uso da cor, que vai se completar no começo do século XX, né? E ainda na primeira década do século XX vai acontecer realmente a revolução completa com o cubismo, né? O cubismo de Picasso e Braque. Então, vamos situar aqui, isso daqui é uma entrada de metrô em Paris, toda feita de ferro e vidro, né? A própria construção, a própria arquitetura é uma obra artística, né? E assim que foi pensado, elaborado, né? O, a, é, o, as construções públicas e também as construções privadas vão levar a um grande desenvolvimento do artesanato, mas um artesanato que usa já ferramentas avançadas, né? Máquinas, ainda máquinas a vapor, né? A fundição se torna uma coisa muito importante, né? Tem até aí na galeria de imagens do realismo, né? Do Menzel, um realista alemão, é uma cena de uma siderúrgica, né? Os operários trabalhando ainda, colocando a mão, né? Não é a siderúrgica de hoje, porque a siderúrgica é a base, né, da indústria, da industrialização. Para você ter máquinas, tem que ter as máquinas. E para fabricar as máquinas, tem as máquinas com as quais se fazem máquinas, né? E onde se usa o metal, né? O ferro, depois outros, né? Todo o desenvolvimento. Isso afetou profundamente a arquitetura, né? A arquitetura, e tem um grande emprego aí nessa reforma de Paris. As estações de metrô estão lá, né? E aqui, pode-se dizer, começa o Art Nouveau. Aqui, o Art Nouveau, que é uma arte nova que vai atender a demanda de um novo público, né, uma nova classe social, uma nova sociabilidade, que são os moradores dos apartamentos, né, que não é mais no modo do palácio, né, mas ainda tem empregada doméstica, os empregados, dependendo, né, onde a imagem é a imagem aprendida na academia ou em outras academias particulares que se multiplicaram em Paris, e onde já, né, a arte gráfica tem uma grande importância, como aqui, né, isso daqui é a capa de uma revista, né? Isso daqui, digamos, é programação visual, que é, na verdade, apenas a superposição de dois desenhos, né? Então, tem aqui um desenho que é uma caricatura, isso é uma caricatura, isso é, vamos dizer, pensado para ser muito engraçado, né? É, a, a, a caricatura, eu não tenho certeza se ela é realmente simpática ou se ela é mais antipática, é mais na crítica, porque isso daqui é o engenheiro, né, que criou a Torre Eiffel. Por isso, engenheiro arquiteto, por isso que ele segura aqui uma pirâmide, né, para ficar bem claro, né, o construtor da pirâmide. Aqui tem uma certa semelhança com a pirâmide, tem uma forma piramidal, né, ele está segurando a sua realização. Né? Aí tem a cabeça, como é um retrato sério, tem um corpo pequenininho. Isso é a capa que tem o título, né? E tem digamos, seria uma logomarca da época.
né? Isso porque nessa nova sociedade, assim como tem a vida noturna, né, os novos prazeres, os bosques, os parques, melhor dizendo, os parques, né, os cabarés, os cafés, né, a ópera, e já é uma população mais numerosa em que a comunicação, né, através da imprensa, é muito importante, de jornais, de revistas. Aqui é uma foto. Em 1870, a fotografia já, vamos dizer, já está difundida, a fabricação de máquinas fotográficas, né? E aí eu quero lembrar que o entendimento era máquina de desenho. A máquina fotográfica é uma máquina para fazer desenho. Porque isso que a gente está vendo aí, o desenhista podia fazer. Localizado no ponto de onde isso foi visto, né? Tendo lá uma coisa, talvez utilizando uma câmera escura, mas aí que projetasse a imagem sobre uma folha de papel sobre a qual ele ia desenhando, e aí com habilidade desenvolvida, né, com anos de treinamento, poderia. Você tem paisagens, né, de cidades antigas, vistas assim aéreas, incríveis, já do século XVII, XVIII, né? As pinturas do Canaletto, né, são impressionantes lá de Veneza, né? Então isso daqui, mas ele já fez com fotografia colorida artificialmente, né? Posteriormente, porque a fotografia colorida só no século XX. E aí a gente tem aqui a Torre Eiffel, que até hoje está lá de pé, né? E aqui eu chamo a atenção, aqui isso daqui é o Grand Palais de Paris e o Petit Palais. Eles estão de pé, eles foram construídos também nessa época para uma feira universal. As feiras universais é que marcam vamos dizer, o aparecimento dessa arquitetura usando ferro. Ferro, o vidro e novas possibilidades, que tudo isso daí já é resultado da indústria, né? De novas máquinas, de novos métodos de fabricar, que foi a Feira Universal de Londres, em 51. Então, aí, já na segunda metade do século XIX, em Paris vai fazer, constrói esse pavilhão, outras coisas, e aqui era o principal da feira, né? Isso daqui, na foto da época, se eu me recordo, isso daqui não existe mais, isso daqui tudo mudou, foi modificado, foi refeito, reconstruído depois. E, aliás, a torre, né? É por isso também aqui que eu não sei se isso daqui, vamos dizer, é uma gozação, uma louvação, se é crítico ou não, porque essa torre ela foi feita só como símbolo da feira e ser demolida depois. Só que aí uma parte da população gostou e foi pela manutenção, enquanto outra parte significativa, inclusive de pessoas, poetas, escritores que publicavam, que eram também jornalistas, né, foram radicalmente, achavam horroroso, eram pela derrubada, né, achavam que isso daí... E dá para ver um enorme contraste, né, porque a cidade antiga, medieval, gótica, né, as cidades islâmicas, todas as cidades antes são cidades, os prédios, né, ao máximo é aquela coisa, a pirâmide vai subindo, mas, né, mais alto, não são prédios muito altos, né? Daí as catedrais góticas, aquilo era uma altura enorme, né? Mas nada se compara aqui, né? Aqui é uma foto da construção, né? A foto já tem algumas décadas. Vai surgir um tipo de técnico, que é o fotógrafo, que vivia principalmente de fazer retratos, né? Esse negócio de falar foto é uma coisa recente, porque se popularizou, todo mundo hoje fotografa, o fotógrafo profissional praticamente acabou, né? O fotógrafo que tinha o seu estúdio, mas nessa época forma-se esse fotógrafo profissional, que é mais um técnico que tem um estúdio, que faz o retrato de qualquer pessoa
e presta serviços. Inclusive, isso depois vai ser incorporado na imprensa, né? E o que aqui o fotógrafo fazia, isso que é muito importante, o desenho 3D pode fazer. O cara bem treinado, situado aqui no ponto onde o cara ficou vendo, ele vai desenhar, tá certo? Talvez não com a mesma precisão, mas o suficiente para ser isso daí, que é um documento, né? É um documento que a gente vê como é que era, como é que a construção, o tamanho, as formas, né? Só que aqui a fotografia está datada no instante. O desenhista ele podia levar dias, talvez até semanas, fazendo, voltando lá, em boas condições de tempo, de luz, né? Continuava lá no ateliê, porque o artista trabalha muito de memória, né? A gente desenhando, você pode fazer o retrato de uma pessoa, se você tem o treinamento de retratar, de observar, né? Ou a caricatura é uma espécie de retrato, né? É um retrato em que a gente reconhece a pessoa, mas com modificações fica engraçado, grotesco, né? Então, aqui começa a era da Belle Époque, que tem a ver diretamente com esse novo emprego industrial do ferro, e também avanços na técnica aí do cimento armado. Então, com isso, com esse novo público dos apartamentos, vai surgir uma grande demanda, né, de trabalho estético nas fachadas. Porque estamos ainda no século XIX. Até o século XIX, né, mesmo com o desenho em perspectiva, o desenho 3D, né? a, mesmo, vamos dizer, com o artista renascentista, depois o artista barroco, já projetando o palácio, né? Com jardim, o palacete, né? Com, vamos dizer, uma criação que começa no papel e que podia ser, vamos dizer, o conjunto todo, né? Mas a arquitetura é pensada como construção, uma construção que já tem, de certa, sob certo aspecto, uma forma pré-definida, né? Então já existe uma forma pré-definida de igreja, né? Uma forma pré-definida de palácio, de construção, né? E a arquitetura, então, ela sempre segue o passado fazendo as modificações, né? E aí, o espaço, esse novo espaço urbano, né? Os blocos. O bloco é porque qual é o terreno aqui? O que vai se construir? O que é a casa? Né? Isso daqui é uma casa. É uma casa, né, que é isso daqui tudo. Né? Mas essa casa, essa aqui nós só estamos vendo a fachada, é só um lado de uma forma cúbica. Não é que seja exatamente um cubo, né? Mas é uma forma cúbica, né, que está encaixada ao lado, é como uma caixa. Né? Então, vamos dizer, a questão estética é a questão da fachada. E isso vai atender exatamente a essa explosão de construção urbana que vem depois em decorrência da reforma urbana, né? Porque esses primeiros bairros foram aí depois vão ser estendidos por outros, vai se seguir, como isso vai acontecer em outras capitais. Então surge um novo estilo em que essencialmente a estética das fachadas, né? Com o emprego do ferro, vejam bem, né? Então, as varandas, as sacadas, né? Os portões, a própria assim, reentrância, né? Então, isso tudo é como dentro do interior,
né? A divisão segue mais ou menos o sentido tradicional, mas vai ter a introdução das escadas, né? Escadas em caracol, que o ferro vai permitir, grandes escadarias, né? E também isso cria uma demanda por novos móveis, né? Então, aí, inclusive, vai começar uma discussão que vai levar, no final das contas, ao desenho industrial, já no século XX. Mas já no século XX, depois das vanguardas. As vanguardas começam propriamente com o cubismo, ou, pertinho deles, são próximos aos cubistas, o fauvismo e o expressionismo. Mas então vamos concentrar aqui um pouco no Art Nouveau, né? Isso daqui é um móvel de Art Nouveau que vai satisfazer a necessidade desses novos prédios que vão ter muitas finalidades diferentes, né? O prédio, vamos ver o que é a construção, é uma forma cúbica, é um terreno como essa parede com outra, né? O que a gente vê é só a fachada, né? E aí a fachada, vejam bem, é uma obra de arte, né? E é tudo diferente, é inovador, não é? Daí esse Art Nouveau, também chamado em alemão, cada país tem um nome diferente. Jugendstil, né? No Brasil, nós adotamos o termo francês, que é masculino, né? Art masculino em francês, Nouveau, né? Na Itália foi arte moderna, né? Em que o artista, né? O arquiteto formado em academia, ou academia oficial, ou uma academia particular, né? Um professor particular desenha, concebe, imagina e formas que são possíveis graças ao ferro, por exemplo, aqui os portões de ferro, né? Ou a madeira trabalhada, né? Já com essas novas serras, polidoras, esses avanços nos equipamentos, né? Da marcenaria, né? Como também não é mais aqui o relevo de mármore, né? Não é mais a escultura. Isso daqui já é a modelagem, né? Isso daqui é modelado. É a modelagem que pode ser em gesso, estuque, o resultado, né? ou em ferro, né? Aliás, né, nessa época, criam-se ateliês, oficinas que fornecem, conforme encomenda, estátuas de bronze, né? As estátuas que estão ali na Praça Tiradentes, elas foram realizadas em Paris e trazidas para cá. Então, isso daqui, né, é um moderno chamado Art Nouveau. Aqui é outro exemplo, está mais próximo de nós pela as linhas retas, né, a simplicidade dessas janelas, mas vem mais para frente, né, e tem toda uma renda, né, feita de varandinhas, aqui por cima, né, os vidros, que é feito de madeira, aí combina com colunas, né? Aqui é um exemplo muito interessante, que isso é de Manaus, a minha cidade natal. Isso daqui é no começo do século XX, na época da borracha, né? Bem no comecinho, final do século XIX, começo do século XX. Tem que pesquisar, ver aí qual é exatamente, vamos dizer, a data, mas isso daqui é o mercado municipal, isso daqui ao lado é a parte onde se vende peixe. Isso daqui é típico da época, né? Do Art Nouveau, é tudo em ferro, esse mercado. Isso daqui ele foi pré-construído na Inglaterra e trazido. Isso daí fica próximo do porto. O porto também é um porto flutuante que também foi construído na Inglaterra. E hoje isso daqui, né? Quer dizer, assim, isso é Art Nouveau, né? Um Art Nouveau que
é fazer as fachadas, né, que a maior parte das encomendas vão ser de prédios assim, que podem ser prédios comerciais ou residências, né? Hoje em dia, um prédio desse é comercial, né? Escritório, alguma coisa assim, agência, né? Dificilmente tem, né? Isso daqui já é um prédio público ou prédios públicos que vão surgindo, sendo necessários, né? Com desenvolvimento urbano, industrial, né? Da população, etc. E tal. Aqui é o arquiteto mais famoso dentre os arquitetos do Art Nouveau. Isso é em Barcelona, o Gaudí, né? Isso daí é uma catedral que começou ainda, ou no começo do século XX, no final do século XIX, que ainda não terminou, vai estar terminando daqui a alguns anos. Mas já está próximo, finalmente. Né? Já se usa há bastante tempo. E aí é uma criação, né, que evoca um gótico, mas já não é um gótico, né? Todo é a, né? Tem essas colunas. Aqui isso daqui evoca um pouco, né? Mas aí essas torres, né? Esses miranetes. Aqui é uma casa famosíssima dele, né? Em que ele explora a obra, é uma escultura, né? Praticamente, né? Onde a gente tem o ferro, aqui as varandas, o, o, o portão de entrada, né? As varandinhas, né? E essa possibilidade que trouxe o cimento armado, o moderno cimento armado, né? Que aí eu não sei exatamente como é que funciona, eu não sou arquiteto, né? Mas é também o cimento armado que possibilitou o Niemeyer criar as formas ousadas que ele criou em Brasília, né? Mas tem uma coisa, que é uma arquitetura ainda pensada no prédio isolado, né? Para satisfazer o encomendante. O encomendante aí é principalmente já esse habitante da metrópole, né? Aqui, né, é uma casa, né? Outra variação, é muito variado, e o Art Nouveau vai ter uma importância muito grande, assim, com coisas inovadoras, não só na arquitetura, né? Por exemplo, aqui é aquela casa vista melhor, isso daqui ainda é do Gaudí, né? Olha só como é que são as sacadas, né? Como é que isso daqui... isso é possibilitado por causa do ferro, do metal, a, a pastilha, né? O mosaico é uma coisa muito antiga que ele usa, né? Isso daqui, ele criou também um Parque Güell, lá em Barcelona. Ele era de Barcelona e as obras dele estão todas em Barcelona. Aliás, Barcelona é uma cidade que vale a pena de conhecer. É uma super cidade. É um show de cidade. Né? E aqui é uma vista lá do Parque Güell, e aqui é um detalhe. É um parque enorme, com umas construções assim, tudo essas possibilidades de modelar com cimento, né? E usando ladrilhos, que isso na Espanha é muito forte, como em Portugal também, é uma tradição que vem lá dos árabes, né? Que ocuparam. E muito importante do Art Nouveau são as artes gráficas. As artes gráficas, como aqui o Mucha, né? Que é um tcheco, acho que ele viveu em Paris, mas ele é famoso mundialmente, as obras dele são sempre atuais, tá? Muitas reproduções, né? Em que como é que é um característico do Art Nouveau são as curvas, os elementos orgânicos, flores, né? No gráfico vão ser essas mulheres lindas, sensuais, junto com flores na cabeça, os grandes cabelos, né? E os primeiros cartazes, né, são dessa época, assim, os cartazes coloridos, isso daqui é produzido para litografia. Hoje em dia, claro, é reproduzido, tá, por outros meios, né?
mas isso foi produzido originalmente para litografia, são várias pedras, para cada cor é uma pedra, né? E aí, veja aqui já tem é um tipo de mulher com um tipo de roupa, né? Já é o final do século XIX, o começo do século XX, não é? Comparando com as roupas do barroco, é levíssima, né? É provocante, não é? É um novo conceito de elegância, os motivos florais, né? São mulheres sensuais, lindas, mas claramente, né, são senhoras, não é? Damas ou senhoritas, né? Isso está totalmente em desuso. Eu acho que até ofensivo chamar alguém de senhorita ou senhorinha, mas isso era. As mulheres que não eram casadas, elas eram senhorita ou senhorinha, qualquer idade que fosse, né? E aqui é um pintor vienense, pintor austríaco, o Gustav Klimt, que é um grande pintor da época do, do Art Nouveau em Viena, né? Então ele criou uma série de obras lá sob encomenda, mas isso é a grande novidade a partir do impressionismo, pós-impressionismo, né? A liberdade dos artistas de criar os seus temas. E algumas, inclusive, obras não são exatamente uma encomenda, ou se era encomenda porque foram para ficar num determinado lugar, num prédio, e deviam representar isso, aquilo. Parece que era a faculdade de medicina. E aí a gente tem um quadro muito famoso, esse O Beijo, isso daí já foi reproduzido milhões de vezes aí pelo mundo afora. Né? O beijo, aí já não é mais nem aquele beijo romântico, comportado, né? E isso que é muito do Art Nouveau, né? Como aqui, né? O elemento decorativo, a figura, né? A figura é feita quem conhece, quem sabe desenhar, estudou modelo vivo, né? Treinado, não é? Inspirado no modelo, provavelmente essas mulheres posaram para ele. Eu diria até com certeza, ele pode ter melhorado um pouco, coisa, né? Como aqui ele vai fazer isso daqui é um retrato de uma mulher que era uma mulher, acho, de um homem rico, encomendou, mas parece que ele teve um caso com ela. Aí tem, né? E aí também isso é um quadro famosíssimo, é super reproduzido, né? É super trabalhado, em que a gente tem a figura da mulher, e é algo até que, de certa forma, antecipa a arte digital, né? A gente, assim, comparando, pensando, né? E que é, né, o retrato, o ícone, com essa liberdade que é decorativa, né? Isso daqui vai servir de inspiração para muita coisa, para quem trabalha assim com superfícies, né? Aqui outro abraço, né? A figura se dissolve assim no plano, nesse plano de arabescos, né? De formas decorativas abstratas, mas que tem essa coisa do Art Nouveau, né? As, as curvas, né? Os olhos sempre têm aqui essa coisa da curva aparece menos, né? Não fica menor do que isso. É um retrato muito bem feito, né? Mas aí tem um fundo quadro abstrato, né? Ou abstrato, né? Aqui também é outro quadro famosíssimo dele, eu não me lembro como é que chama, que é extremamente sensual, que a gente tem novamente o corpo, né? Corpo bem naturalista, né? Ilusionista, se dissolve, parece só em parte, num espaço abstrato, né? De coisas abstratas.
Então, isso é, digamos, é muito importante que essas inovações do Art Nouveau, elas ficam restritas a um determinado público, né? Esse público da o público da burguesia rica, né? Da alta burguesia, junto com a aristocracia, né? Mas no sentido, e também nas construções para essas novas construções que vão surgindo a partir das novas necessidades da Revolução Industrial. Então, eu vou agora ao pós-impressionismo. Vamos agora aos pintores dessa época da Belle Époque. Né? Então, eu vou começar já com os pós-impressionistas, que é uma geração já, digamos, 10 anos mais nova do que a geração dos impressionistas. Nessa época, estão desenvolvendo, nesse final de século, alguns vão criar suas obras mais importantes. Né? Um desses casos é o Cézanne. As obras finais do Cézanne vão ser fundamentais e tem uma ligação direta com o cubismo, o surgimento do cubismo. Então, isso daqui são os pontilhistas, o Georges Seurat, que é o mais famoso deles. Isso daqui, digamos, é um quadro em termos de forma, né? Em termos de desenho, é um quadro tradicional clássico, que mostra uma cena na beira de um rio. Pessoas deitadas, sentadas na relva, outras na água, o barquinho à distância, o fundo, lá no fundo você vê as, a, a chaminé, a fumaça saindo da chaminé, as chaminés, né? A pincelada é como uma pincelada impressionista, né? Mas não passa movimento, né? Pelo contrário, é uma tranquilidade, uma paz, mas tem uma luz, uma cor. Esse quadro aqui foi um grande sucesso na sua época, quando foi mostrado. Aliás, suscitou a primeira crítica assim, de uma obra, né? Publicada em jornal. Ele ficou famoso e ele se propôs uma coisa, a demonstrar cientificamente que a obra, a visão que nós temos dos objetos, se dá através da cor, através das diferentes cores, como elas atingem os nossos olhos, através da retina, né? Através, como é que chama? Os bastonetes, né? Da retina, que enviam as funções para o cérebro e as informações e formam a imagem colorida. Né? Ou seja, isso significa uma teoria que a imagem é feita no cérebro. Né? Claro, vamos dizer, esse pensamento, isso surge, tem diferentes fontes, né? Mas está relacionado à cor, e aqui no caso está relacionado à cor. Ele se propôs a fazer isso e foi um programa que realmente ele cumpriu até ele morreu cedo. Né? Então, aqui dá para ver bem, ilustrar essa figura aqui, a gente vendo, né? Quando está fotografado, a gente vê como tem uma atmosfera, né? Tem a luz iluminada, né? Um ar meio sombra e tal, mas a gente vê claramente quem são as figuras. Esse homem aqui a gente vê que é um homem de bigode, perfil, ele tem um olhar, ele está olhando aqui, ele é uma espécie, é um maestro, né? Está aqui, ele tem uma vareta, né? É uma apresentação de circo, né? Na rua. Agora, repare aqui, isso aumentado microscopicamente, essa figura aqui, esse rosto, perfil, está aqui. São tudo pontos de cor
colocadas com um pincel sem misturar a tinta. Então, verde, como ele sai, o laranja, né? Que é o vermelho de cádmio claro, aqui o ocre, né? Branco, o amarelo, 2 tipos de amarelo, 2 tipos de azul, né? As tintas que você compra pronta, vem no tubinho, então colocado ali, né? E ele criou a obra dele, né? A principal obra dele, a parte importante da obra dele, praticamente toda a obra dele é aí o pontilhismo. É tudo pontinho, né? Isso vem comprovar um pensamento científico que a imagem se forma no cérebro, ela é subjetiva, então, vamos dizer, nós não vemos todos iguais, todos vemos de forma diferente, na verdade, né? Além do que, isso daí foi depois a base, se tornou a base para a criação, posteriormente, da televisão, né? Do pixel, impressão, da impressão moderna, né? Isso daqui é a obra mais famosa dele, que é um parque, né? Essa obra não foi bem recebida, pelo contrário, recebeu muita crítica, mas é uma obra muito famosa também, grande, né? Que é um passeio num parque. Opa, pensei que alguém tinha tocado. Um passeio no parque. Né? E aí o Paul Signac, eu acho que eu já passei isso da vez passada, não foi? Hein? O Paul Signac, que é também outro pontilhista, mas que trabalhou só como pintor, não entrou lá em teoria de ser uma arte científica. Né? Aqui é bem claro esse trabalho com ponto. Isso vai ser muito importante para as artes gráficas e depois para o desenvolvimento da imagem, graças a usar esse conhecimento, esse trabalho da cor, né, para reprodução gráfica, através da impressão, né, do offset, e depois com a imagem digital, né, a televisão, o pixel da televisão, o pixel da tela, que é o que permite hoje a gente ter essas imagens fantásticas, super bem definidas, né, nessas telas luminosas. Aqui é uma paisagem, né? Vocês veem a paisagem observada, uma paisagem, é um documento mais com a técnica, né? É como, vamos dizer, é uma nova técnica que ficou aí, mas que também se esgotou praticamente com esses dois artistas, embora até hoje se faça aí pintura pontilhista. Tem pintor que faça assim. Aqui é uma obra dele, né? O uso repara como isso tem a ver, né? É tudo muito curvo, né? É, as cores não são propriamente naturalistas, né? Tem muito de Art Nouveau, né? Como aqui, né? É um autorretrato dele, né? Aí temos outra geração, né? Que quer dizer, da mesma geração, mas outro grupo de artistas. E aí é um grupo já um pouco maior, e que aqui eu só coloquei o Gauguin, que é o mais famoso, o mais importante. E são chamados primitivistas. São artistas, né, que vão usar a cor de forma subjetiva, mas essa forma subjetiva que eles vão usar da cor é para transmitir seu pensamento, seu estado de espírito, suas emoções, né? Principalmente seu estado de espírito. Então, aquele é um autorretrato dele, né? Com cabelo vermelho, a coisa. Eu não sei se ele era realmente ruivo, assim, né? Como se fosse
no, no Jardim das Oliveiras, né? Onde Jesus passa a última noite, reza, né? Ele sabe que vai ser crucificado, porque o fim dele foi triste. Ele morreu, ele se afastou da civilização, daí o primitivismo, né? Ele vai viver em partes que era território francês, né? Conquistado, em ilhas onde populações primitivas, né? Lá no Tahiti. E ele fica, ao mesmo tempo, deslumbrado, apaixonado, né? Com uma cultura antes da civilização, mas ele é muito pobre, termina, vamos dizer, muito pobre. Eu acho que morreu lá mesmo. É, a... E ele vai dar um uso, né? Um uso à cor, que não é mais inteiramente naturalista, né? Essa cor, a cor, ela passa a ter uma força simbólica, né? Porque aqui a força simbólica, vamos dizer assim, um significado que representa, né? Então, vejam, né, o nu dessa mulher, né, uma mulher jovem, uma mulher de um povo, uma cultura onde estar nu assim é uma coisa natural, né? Então, não é o nu da Vênus, não é aquele nu que causou escândalo lá no impressionismo, né? É um nu e para o olhar ocidental, né? Não vamos esquecer que o cristianismo não é o catolicismo, os evangélicos modernos, uma parte, né, contemporânea e tal, mas as normas morais sexuais eram muito rígidas, né? Se cultivava a castidade, apesar de que exatamente nessa época o pular fora da cerca fica fácil, né? Somente para os homens, para as mulheres. Então é a... Desculpa um instantinho. Só um momentinho, tá? Tem que atender aqui. Tá, eu ligo depois. É, o... é... Mas então, né? Eles são chamados simbolistas. Eu quero chamar a atenção, né, o domínio técnico do desenho, né, e o uso inusitado, livre da cor, né, em que a cor assume um certo sentido simbólico, né, como aqui, né, a cor da pele da mulher, né, repare essa forma, essa figura aqui lembra assim de uma forma distante, né? É distante porque ela é tridimensional, ela está representada como um corpo tridimensional, né? Veja bem aqui a forma mais simplificado, mas evoca assim uma figura egípcia, né? Com toda aquela força hierárquica, o contraste aqui, né, das palmeiras em amarelo, que evidentemente não são assim, né, com aqui o rosa das flores perto da mulher, né, ela aqui as frutas, né, essa coisa natural. Então, isso daí é todo, vamos dizer, um simbolismo de um mundo, de um outro mundo, de uma outra cultura, né, que existia ao mesmo tempo que existia a cultura da Europa, muito diferente, coisa oposta, então tem uma admiração, tem um interesse, né? Isso é muito importante, porque isso é uma atitude também política e cultural que significa uma grande virada, porque a arte, né, como era considerada em Paris, como também nas outras metrópoles do mundo, né? O paradigma era a arte acadêmica, e se considerava os povos primitivos, e os europeus foram tendo contato, né, com a colonização e foram dominando, eles
se considerava como eles não faziam arte. Inclusive, muita coisa foi levada para lá, ou porque eram de ouro, de um valor de ouro. Tem, por exemplo, dos Incas, dos Astecas, dos Maias, tem toda. Em vários museus da Europa, tem coisas assim, câmeras de ouro incríveis, né? Mas também coisas que eram consideradas assim, curiosidades, né? E que geraram museus, né? Museus antropológicos, que aí tinham interesse também aí de estudiosos, de colecionadores, mas era inquestionável, digamos, a superioridade, não é? Na mentalidade, a superioridade da cultura europeia, né? Da civilização europeia. Então, essa abordagem, isso vai ser muito importante, porque, inclusive, a influência do Gauguin, né? Porque também o Gauguin, depois que morre, as exposições dele causaram um grande impacto em jovens, como, por exemplo, o Picasso, né? O Matisse, né? É, e isso é uma época, né, em que as viagens com os navios a motor se intensificaram e o contato com o Ocidente, com o Japão, com a China, né, com a Índia, com as antigas civilizações, e também com a África, né? Então, muita coisa da África foi para a Europa, muita coisa da China, muita coisa do Japão, né, da Índia, de outras civilizações, e primeiro como peças assim de museu, de curiosidade ou de interesse apenas de estudiosos, né? Mas ela despertou interesse nesses artistas jovens do final do século, começo do século XX. Isso vai ter uma influência enorme, né? Tanto no sentido de que isso vai renovar a arte europeia, com o cubismo, onde o Picasso vai se inspirar diretamente na escultura africana, como também destrói, digamos, uma base ideológica, né, do colonialismo, de subjugar outros povos considerando-os inferiores, né? Então, isso vai modificar, inclusive, o sentido da arte. Gauguin vai ser um cara muito importante, né? Veja as cores fortes, aqui é um autorretrato dele, né? E foi um amigo, um grande amigo do Van Gogh, ele se decide a viajar, ele e o Van Gogh queriam criar um movimento, um grupo, o Gauguin participou de movimento, né? A partir dos impressionistas começa isso, os artistas começam a se organizar, se apoiar mutuamente, né? Inclusive batalhar para vender e batalhar para expor, né? Conseguir mostrar, expor, né? Além do salão. Então vão se criando e surge, o público mudou, né? Para os apartamentos começa a haver demanda por pintura, né? Uma pintura moderna, nova, como o Art Nouveau. Então vão surgindo galeristas, marchands, né, que criam galeristas para comercializar. O irmão de Van Gogh tentou, né, ser galerista, não conseguiu vender nada do Van Gogh, eu acho que só uma obra, né? E aí está começando, né, realmente, a partir dos pós-impressionistas e do Art Nouveau, né, sem esquecer que os impressionistas estão aí, estão fazendo coisas avançadas, né? Continuando. Aí vai começar realmente, vamos dizer, um novo tempo que vai aparecer claramente lá por volta da Primeira Guerra Mundial, e entre a Primeira Guerra Mundial vai surgir um outro sistema de arte, uma outra concepção da arte, outras funções, né? Mas então vamos continuar aqui, enquanto isso, com aqui a obra do Gauguin, né?
a pintura do Gauguin. Lá nas Ilhas Tahiti. Isso daqui é um painel enorme, é uma obra que está escrito aqui do lado, em cima, a quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Que são as questões fundamentais do ser humano, da vida humana, né? Do conhecimento, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Quem sou eu no presente, quem somos nós no presente, né? De onde nós viemos, como é que nós chegamos até aqui, e tal, né? E para onde vamos. E aí, né, vocês veem, não é que não tem domínio do espaço, não tem domínio do desenho, não, né? Vamos dizer, realmente é um espaço em que o simbolismo das figuras, né? Aqui é uma velha conversando com uma mulher deitada, aqui, essa figura para cima, o simbolismo dessas figuras e tal, né? É reforçado aqui pela palavra, que é puro símbolo, né? Leva a gente a todo um pensamento que vai além. E, é claro, aqui tem uma liberdade de cor, né? Que é fundamental, né? Por exemplo, o uso do amarelo e do azul, né? As figuras são amarelas, enquanto as aqui são avermelhadas, assim, o azul, por uma questão de sombra, de luz, né? O espaço se constrói não apenas com desenho, que é a forma, mas também com a cor, né? A cor. E a coisa do simbolismo, né? Que se afasta desse compromisso de representar, como era na academia, mesmo com realismo, de representar a cor local, né? Então, aqui você tem, eles estão no chão, numa areia, numa beira de praia, né? Numa areia que não é a cor de areia, né? Areia assim, cor de rosa, só no quadro aqui do Gauguin, mas que para criar essa espacialidade, essa atmosfera, né? Para direcionar o pensamento, do pensamento dele, né? Essas figuras estão à vontade nos animais sem uma cela muito simples, né? Tem toda, vamos dizer, uma simplicidade, uma grandeza, né? Uma dignidade que leva o pensamento, né? Às nossas origens, né? Ao passado. Outro simbolista bem diferente é o Pierre Bonnat, em que ele vai usar, né, a cor, essa cor subjetiva que surge com o impressionismo, né, porque é a impressão de alguém, isso daí é uma coisa subjetiva. Né? Eu posso ter uma impressão, outra pessoa tem outra impressão. Então, o artista está colocando, através da cor, né, do tratamento, a sua impressão. Né? Os impressionistas, eles estão dando impressão sobre o mundo que eles veem. Né? Aqui, os simbolistas, o mundo que eles vivenciam. Não é, o objetivo não é a fidelidade, mas é que a gente sinta, né? A emoção que o artista sente lá nesse mundo, né? Aqui é Paris como uma das pontes, né? Que é a Rio Sena, tem lá o naviozinho, a barca, né? A vapor, soltando fumaça, não é? Aqui os operários construindo, né? A família passando, aqui tem uma banca de jornal, uma mulher lendo aqui o jornal, aqui tem um prédio de apartamento, já não é mais aquele prédio suntuoso, né? Não são os novos prédios do Art Nouveau, né? Coisa, porque a reforma urbana continuou e vai dar continuidade, outras construções, né? Aquela velha Paris de antes da reforma sumiu praticamente, ficaram alguns resquícios. Aqui, né? Então é muito a visão pessoal, né? E é simbolista porque através da cor, né? Isso ainda está, né, em termos de forma, ainda tem em comum com a academia, que é um desenho
é um desenho em perspectiva, é um desenho 3D. Né? Você vê todos eles dominam, só que pela necessidade do que querem passar, do que querem colocar, expressar, né? É um que abandona os detalhes, né? Outro que dá uma importância à cor, que não é mais da cor local, né? A cor, né? Por exemplo, aqui, né? A areia amarela. Você não tem a areia cor-de-rosa nem a areia amarela, né? Mas aqui essa amarela é fundamental nesse quadro, né? Para o equilíbrio, para passar também, né? Se tem um fim de tarde ou uma tarde, aqui as figuras pequenas passeando, um cachorro, uma criança, né? Pode ser ele mesmo, a experiência dele, bem provável que seja. É uma coisa intimista, né? Aqui a mulher vestida com um hobby colorido, encostada na mesa que está pronta para a refeição, né? Quer dizer, tem algumas coisas na mesa de comer, que tem frutas, que dá a janela para a janela, né? Mas não tem o intuito de ser um documento. É um testemunho com muita liberdade, né? Em que o fundamental tudo passa através da cor, né? A cor simboliza que é um outro, né? São pessoas na rua, no momento de inverno, né? Então, o simbolismo aqui é uma coisa, vamos dizer, intimista, deve ser um autorretrato dele, né? O casal acabou de ter uma relação, né? Tá que a moça está na cama, o homem está se trocando, né? E aqui é um arlequim, né? Então, é uma festa. E é interessante porque essa geração, né, que é uma geração já do fim do século, né, essa geração dos pós-impressionistas, que é a geração também de grandes artistas gráficos. Né? Aqui o próprio Bonnard foi um grande artista gráfico. Isso daqui são cartazes, né? Isso daqui é cartaz de publicidade, de propaganda, né? Francis Champagne está fazendo propaganda de um champanhe, de um vinho. Isso daqui é uma pintura que é uma espécie de painel, né, para parede, né? Esse formato assim muito comprido, né? Mas isso favorece o que? As curvas, né? Isso é bem Art Nouveau, né? Essa coisa, essas curvas que parecem uns vegetais, o próprio vestido dela, a própria mulher, né? O próprio gato, tudo é curvo, né? Isso é uma característica do Art Nouveau. E aí vamos a um outro grupo, né? De pós-impressionistas que a gente são os precursores do que vai se chamar expressionismo, que vai ter muita importância no século XX. Aliás, em 1905, um grupo de artistas alemão, grupo alemão, né, os artistas todos alemães, em Dresden eles criam, depois eles vão para Berlim, em Berlim eles fazem exposições, publicam, eles criam um grupo, um movimento chamado Die Brücke, e vão ser conhecidos como expressionistas. E aí isso dá origem a todo o movimento chamado expressionista, como também tem outros, Kokoschka. Esses dois artistas, o Toulouse-Lautrec e o outro é o Vicente Van Gogh, eles vão ter uma grande influência em artistas da primeira geração e segunda geração do século XX, né? No começo do século XX, das primeiras décadas, principalmente na Alemanha, que vai ser conhecido como expressionismo. Vai ser muito importante, que é a emancipação total da cor.
mas ainda não é uma revolução da forma. Então, vamos aqui, esses pioneiros, esses caras que deram origem ao expressionismo. É um francês, que é o Toulouse-Lautrec, que também foi um grande artista gráfico. Isso daqui é litografia, né? Isso daqui é um cartaz de propaganda. Aqui é um outro, né, do Moulin Rouge, que ainda existe até hoje. É um baile, concerto, né? Todas as noites. É um anúncio. Aqui é a dançarina de Cancan, né? Aqui o visitante animado, né? Aqui é uma fotografia, isso já é fim do século, né? Então a fotografia já é uma coisa bastante comum. Paris e outras capitais, né? Já chegou a fotografia aqui introduziu, foi Dom Pedro II, né? Já no fim do século nós temos aqui um grande fotógrafo, deixou um grande registro, né, do Rio de Janeiro, é o Perez, né? O Ferrez, o primeiro nome dele, não sei se é Jacques Ferrez, é um francês que veio para cá. Bem, então aqui esse daqui é o Toulouse-Lautrec. Ele está ao lado de um cartaz feito por ele. E o Toulouse-Lautrec é uma figura muito interessante. Ele é assim baixinho porque ele tem um defeito que é um problema surgido na infância devido ao casamento consanguíneo muito próximo, né? São famílias, ele é um aristocrata, eu não sei se era duque, conde, alguma coisa assim, de aristocracia, filho de aristocratas. Os pais eram primos, acho que em primeiro grau, então ele teve lá uma doença que ele ficou anão. E eu não sei qual é a formação acadêmica dele, se foi assim em particular, ou se ele frequentou academia, mas um aspecto importante da vida dele, que ele adulto, ele viveu em grande parte dentro de um cabaré. Dentro de um cabaré cuja vida íntima interior, a vida das mulheres do cabaré, ele pintou. Ele retratou com essa noção bem subjetiva, não é, de mostrá-las no instante, como ele está vendo. Né? Aqui são as mulheres, antes de não chegarem dos clientes. Né? Essa está levantando a roupa. Opa! Reparem que isso daqui tudo é muito sensual. Né? Essas roupas, a decoração vermelha, né? As pinceladas são soltas, mas não tem mais nada aí também do pontilhismo, nem daquelas pinceladas uma sobre a outra, soltas, né? Aí já é uma pincelada que as cores se misturam, mas a cor é importantíssima, a cor é muito forte. Né? Repare aí, imagina esse quadro aí sem o vermelho. Isso não tem nada a ver com a concepção da cor acadêmica, da academia, da cor local. Né? Aqui é um outro quadro muito famoso dele, que é também lá nesse ambiente onde ele vivia. Né? Veja aqui como ele coloca aqui nessa sombra azul, né? No rosto da mulher, um rosto muito branco, né? Faz contraste, as coisas. Quer dizer, o uso da cor para criar toda uma atmosfera. É uma subjetiva, né? Não é a cor local para imitar, né? Com as pinceladas muito grandes, aqui soltas, ele cria todo um ambiente, a gente vê todo um espaço, né, profundo de transferência, né, mas que não tem nada de detalhes. Então, é só comparar isso com a arte do realismo para trás, realismo, romantismo, neoclassicismo, barroco, rococó, barroco do século XVII, renascimento, né, para não falar, então, da arte medieval antiga. Para ir ver, né, para o espectador como nós, né, hoje em dia, isso é um testemunho de época, em que passa toda a atmosfera da época, né? Que as roupas eram escuras,
Mas, opa, a decoração se usava muito vermelho, não coisa, mas veja bem, as mulheres, as cores são branca, aqui é preto, preto, é só essa daqui que está de vermelho, né? Como essas cores. Coisa... Aqui é um desenho a pastel, né? Uma pintura praticamente, né? Pastel é uma técnica que começa no Renascimento, né? É, a, é, tem essa coisa do momento, do instante, né? A técnica dele é muito pessoal, a técnica de pintura, e tem, vamos dizer, uma liberdade da cor, e você vê, vamos dizer, que toda a composição aqui não é feita em função da cor, né? Como a cor tem um papel importante. Ele não está a cor somente para imitar, é para passar, né, o sentimento, e o domínio do desenho é total, né? Aqui é um quadro, em parte a pastel, em parte a óleo. Esse inacabado, por exemplo, né? Isso é inadmissível numa academia. Né? Mas aí o quadro está acabado. A gente vê perfeitamente, né? A gente sente, é o momento, as mulheres são, inclusive, muito bem retratadas, né? E elas estão no momento aí em que elas vão ser examinadas para poderem continuar trabalhando aí. Ser examinado por causa da sífilis. Né? Então, vão fazer um exame médico, que aí, se elas não estão contaminadas pela sífilis, né, que com essa nova vida noturna surge o problema da sífilis, que já existe desde a antiguidade, e que também nessa época já existia até também desde a antiguidade camisinha, só que era camisinha de couro, né, de pelica. Não era de plástico de hoje, né? Tá aqui uma cena íntima, né? Isso daqui é pastel. Aqui é um retrato do amigo dele, Vicente Van Gogh, outro o grande, vamos dizer, o cara que realmente, vamos dizer, deu origem ao expressionismo, né? Isso daqui é pastel, é um pastel seco, dá para ver, né? E aqui é o Van Gogh, né? Que vocês todo mundo conhece, né? E alguém não conhece Van Gogh aí? Hein? Todo mundo conhece o Van Gogh? Oh, meu Deus, ninguém está me ouvindo, não? Hein? Vocês não estão me ouvindo? Sim, sim, eu só respondo pelo chat, eu não posso ver pelo chat e ao mesmo tempo estar fazendo a apresentação, né? Bem, então vamos ver aqui o Van Gogh, né? Em que o uso da cor do Van Gogh é algo que não existe antes. Mesmo os expressionistas, quer dizer, os simbolistas, esses pós-expressionistas que eu passei antes, né? Não chegam, vamos dizer, essa intensidade, né, da cor, do contraste da cor, da luminosidade, da luz, né? é a, que já é do tempo da luz elétrica. Né? Então, repara aqui, você tem um mar iluminado, né, com as estrelas, e aí aquela pincelada solta, ele vai, vamos dizer, aprofundar isso com uma pincelada que é muito característica, né? É a, e é a, né, com os impressionistas e os pós-impressionistas, o artista é inteiramente livre na criação dos seus temas, que são simples motivos, modelos, né? Em que ele expressa seus sentimentos, seu pensamento, né? E aqui o que é muito importante? Aqui é muito importante isso, né? Esse uso da cor que é inusitado, né? Por exemplo, você vê aqui o que é esse quadro, né? E, aliás, é um quadro, né, feito como ele fazia diante do motivo. Ele pousava lá, pedia para a pessoa sentar, ele pousar, ficar lá paradinho naquela mesma posição, ele fazia estudo, desenho, depois pintava, né? Pintava
talvez junto e tal, né? Trabalhava depois. Ele sempre é algo que está diante dele, né? Mas ele vai imprimir uma tal qualidade à cor, né? Porque o que é que tem? O quadro é maravilhoso, é fascinante, mas por que, de onde é que vem esse fascínio? Se você olha para a mulher, é uma mulher, uma senhora, não é exatamente uma beleza, que está olhando ali, está parado, olhando como estou posando, fazendo aí o que você me pedindo, com muita paciência, que saco, né? Vai acabar, que eu não tenho não tem sensualidade nenhuma, né? Tá com um cotovelo apoiado, né? Aqui na mesa, uma mesa também simples, que tem um livro, uma coisa, porque pela roupa, pela coisa, a gente vê o livro e se dá a Bíblia, né? Ela deve ser protestante, ela é protestante, lê a Bíblia, estuda a Bíblia, é religiosa, né? Agora, a cor é incrível, o amarelo, né? O amarelo em contraste com esse violeta, né? O verde, ele é fascinante. E isso, na época, é algo extraordinário, é como a luz elétrica, né? Aliás, eu considero assim o primeiro pintor da luz elétrica, o Van Gogh. Essa ideia me veio quando eu conheci o Metropolitan, em Nova York, o Met, que é um museu imenso, né? Que é para competir com o Louvre, com o British Museum, os museus lá de Berlim, que vai das civilizações antigas até não até a contemporaneidade, mas vai até o começo do século XX. E tem salas assim com muitas obras dos impressionistas e do pós-impressionistas. Aí você vai, é tudo fantástico. Mas quando chega no Van Gogh, é um tchan, né? Esse tchan é a cor. É a cor, né? A cor que é de uma força, de uma intensidade, de uma luz, é a cor tinta, né? A cor pigmento, né? Então, quadros sem importância, como, por exemplo, aqui eu não tenho, né, mas dos girassóis, tem os famosos girassóis. Não, 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 não. Em si, um girassol é uma natureza morta, não é uma flor muito extraordinária, né? Não tem grande significado, não é rosa, né? Mas é como aqui, né? É um simples pé de planta, né? Uma planta é um cipestre, né? Mas como tudo aqui, a cor está trabalhada, a tinta pincelada, né? Como a coisa, a gente está diante de uma natureza em ebulição, né? Natureza em que não é só a gente, é toda uma emoção que vem do artista, né? Isso daqui que é muito famoso dele, né? Com as estrelas. E um artista que eu considero, ele não entra geralmente, que eu saiba, eu nunca vi um autor considerá-lo um pós-impressionista, mas eu acho que ele fez parte do pós-impressionismo, o Picasso na fase azul e rosa, que são os primeiros sucessos dele, em Paris. É um artista espanhol, foi um gênio, mas que passou muita necessidade no começo da carreira, e que enfrentou Paris, né? E repare, né, como essa obra aqui, ela tem a semelhança com o tratamento do Van Gogh, né? Do Van Gogh. E é realmente influência, né? Como ele teve influência do Toulouse-Lautrec, teve influência do Van Gogh, como muitas outras influências, vai ter influência também do Cézanne. Mas nessa fase, que ele é muito jovem, assim, em torno de 20 anos, ele produz a fase azul e, em seguida, a fase rosa, que é um dos grandes feitos da pintura europeia, da arte europeia, né? Que tem a ver com a cor. É um uso muito particular da cor, né? A predominância do azul, é a, o,
embora ele domine perfeitamente o desenho, né, mas não tem o compromisso com, digamos, com anatomia, né, essa figura com esse braço, né, assim, uma coisa estranha, mas isso reforça, né, o caráter desse homem muito magro, com pão na mão, com fome, pensativo, introvertido. É uma pintura muito triste, né? Numa época também que, por um lado, tem essa exuberância, né, lá dos cabarés, da ópera, da vida noturna, né? Mas por lá também tem uma miséria muito grande. É, a... Então, isso daqui é a fase azul, né? Por exemplo, aqui são dois mendigos, né? Um velho, um novo. Tem algo de simbolismo, né? Assim, o velho, o novo, como lá o primitivo, a mulher primitiva, os homens, os cavaleiros primitivos, né? O, é, a, mas onde é que está a força, né? A força está nessa pintura em que predomina o azul. Quase tudo é azul, o ambiente é azul, né? E as figuras são você vê como ele domina, né, a anatomia, o desenho, né? Mas as figuras elas são feitas de tal maneira que elas passam ao mesmo tempo um grande sofrimento, mas uma grande dignidade, né? Uma grande força. Aqui é um homem miserável que passa fome, o filho está comendo, ele dá comida para o filho comer, ele não tem o que comer, a gente vê que ele está encaveirado, né? Mas tem uma força, tem uma dignidade. Aqui, isso daqui ele fez em homenagem a esse amigo dele, que foi um artista que foi para Paris e suicidou-se. Não aguentou a barra e tal, e que marcou muito ele, né? Então, aqui tem simbolista e, ao mesmo tempo, tem essa coisa da cor, né? Tem uma pesquisa com a cor, né, que vai ter consequências no século XX. Inclusive, essas coisas não são diretas, né, mas vai ter um artista francês, Yves Klein, já da década de 60, e vai inventar um azul, que é o chamado azul de Yves Klein, e vai criar toda uma obra, tudo azul, somente azul. Né? Aí já tem a arte abstrata. Né? Então, é a... aqui é, né, um casal, exatamente o que é que significa para você pensar, mas a gente pode imaginar, é uma família, né, que é o pai e a mãe da criança, que é a avó da criança, que é quem cuida, protege, né? E um artista que a gente vê aqui os estudos, né, os esboços. Aqui uma família na beira do mar, né, tudo azul, no frio, descalços, né, na intempérie, e, apesar de tudo, dignidade. Né? Depois da fase azul, ele passa para a fase rosa, né, que vai. As coisas não são assim. Agora acabou começando, não. As coisas vão passando. Aqui, por exemplo, já entra a cor, né, que atrás, já não tem, vamos dizer, mais essa melancolia, essa tristeza, né? Você tem o Arlequim, que é uma figura, assim, vamos dizer, do ator sem importância, né? Do ator secundário, tem a história, né, de Perrault e Arlequim. Ele vai pintar vários Arlequins, é, a, que são figuras da comédia italiana, né? Comédia dell'arte. E aí a gente tem, né, no ambiente do bar, né, como aqui também o tema que já tem no impressionismo, né, mas com características já do Picasso, né, essa coisa, vamos dizer, esse uso muito especial da cor, esse domínio do desenho, mas com uma liberdade do desenho, né, que isso daqui com os braços, as mãos, contrariam a anatomia.
Mas isso é que passa, né, a expressão da mulher, essa expressão dura, concentrada, e ela está diante aqui da bebida e do copo, né, do absinto, está concentrada em si mesmo, né, com as mãos como garra segurando, né? Então, aqui já é a fase rosa, que é mais alegre. Isso é um quadro famosíssimo. Ele está na Rússia hoje em dia. São os saltimbancos que você tem, aí já tem não tem mais essa melancolia, né? Você tem aqui o jovem com uma garota, o bufão, o palhaço gordo, outros cantos, é como uma família, né? Aqui uma moça numa paisagem, né? Mas não tem preocupação, vamos dizer, de acadêmica, o compromisso com o tridimensional, é claro, ele domina o espaço e domina os meios, né? Mas o propósito é passar uma certa imagem, né? Que é do grupo, da família de saltimbancos, dos saltimbancos, que vivem viajando, né? É o circo. O saltimbanco vive com a sua fantasia, as suas acrobacias, de cidade em cidade, né? De aldeia em aldeia. Então, eles estão aí, né? Soltos. Aqui um arlequim, né? Que é um garoto, vejo, né? Com poucas cores, com poucos elementos, mas tem uma força na pintura, né? Aqui é outro dessa fase, o contraste, né, entre o, um lutador, um levantador de peso, alguma coisa, né, com a acrobata tão delicada, feminina, né, aqui, né, um retrato. O retrato, você vê com o domínio que ele tem na figura, né? E tem uma coisa que é muito interessante no Picasso, né, em que ele faz uso do, digamos, pictoricamente inacabado, nos termos assim, se a gente tiver em mente a arte clássica, a arte acadêmica e tal, né? O mesmo dos impressionistas e pós-impressionistas dão, muitas vezes, a sensação de algo que está inacabado, parou no meio, né? E isso realmente, vamos dizer, é uma coisa intencional, né? Esse de parou num certo ponto, parece inacabado, é porque é um recurso para passar um frescor, né? ah, o, o imediato, né? É como uma história que você conta até um ponto. Aí deixa ali o espectador, imagina, o ouvinte, né? Aí no caso não é o ouvinte, o espectador. Isso daqui é um quadro fase rosa muito famoso. Aliás, eu tive a oportunidade, numa viagem a Paris, de ver esse quadro. Ele é grande, ele deve ter, eu acho, 1,5 metros de comprimento, mais ou menos, né? Que é um garoto, uma criança, né? E é interessante que vamos dizer, super moderno, né? Mas tem algo de clássico, né? Algo da arte clássica. Se bem que não é inspirado na arte clássica, né? Mas tem aqui é um retrato de um jovem. Esse quadro aqui teve no leilão, numa certa época, aí, alguns anos atrás, foi o quadro mais caro do mundo. Hoje já foi desbancado, né? O mais caro do mundo hoje é um quadro do Da Vinci que recuperaram recentemente, descobriram, comprovaram a autoria, que realmente era do Da Vinci, e foi vendido por 400 e tantos milhões de dólares, adquirido por um príncipe lá da Arábia Saudita. Então, esse quadro aqui, que é um jovem, um garoto, um rapaz com cachimbinho, né? Tá com flores aqui na cabeça, tem flores aqui no ambiente, na parede, né? Que pode ser um papel de parede pintado, né? E esse
Cachimbo pode ser tanto de tabaco como de ópio, né? Mas provavelmente é o de ópio. Na época era uma coisa, vamos dizer, muito comum. Então vamos parar aqui a apresentação. Deixa eu dar uma paradinha aqui para saber se vocês têm questões para me fazer, perguntas. Alguém tem? Hã? Ou ninguém está me ouvindo? Eu estou falando. Tudo certo, professor. Ah, estão ouvindo sem prestar muita atenção, né? Tudo bem, vamos lá. Deixa eu ver. Então eu vou pular aqui já para 1907. Já 1907, quando Picasso realiza essa obra aí, que é Les Demoiselles d'Avignon. Essa obra é uma das obras-chave da história da arte, da história moderna, e aí começa realmente uma revolução no desenho, na forma, que vai resultar numa revolução também na escultura, e realmente, vamos dizer, é um novo tempo em que não há mais diálogo nenhum com a academia, não tem mais nada a ver com a arte acadêmica. Aí vão ser novas bases, a gente tem que pensar para entender a importância e o significado dessa obra em outras questões que ultrapassam os limites do quadro clássico, tradicional, o quadro lá da academia, em que, através do desenho da forma, ainda tem alguma coisa em comum com o impressionismo e até o pós-impressionismo. Né? Porque aqui não, aqui já é uma ruptura total. Ele é todo geométrico. Geometria é como é que você divide, né? A geometria, em tudo, vamos dizer, tem geometria quando está no plano, né? Mas, através, vamos dizer, do ilusionismo, do desenho, essa geometria a gente esquece, oculta, né? E aí você vê lá o rosto, né? Você vê lá a figura, a cena, você esquece que aquilo foi construído a partir de figuras mais simples, de retas, etc. Aqui essa geometria fica bem exposta, que é uma geometria feita com curvas, com ângulos, né? As figuras, os ícones, né? Eles são geométricos, se confundem com o entorno, que é como se fosse também umas cortinas, né? E, sobretudo, aqui na frente tem, a gente pode identificar, ver umas frutas, uma cesta de frutas, né? O título de Les Demoiselles d'Avignon, esse demoiselle, né, seria senhoritas, senhorinhas, coisa que a gente não usa mais, mas que tem um significado das garotas de Avignon. Né? Então, quando as garotas, aquelas garotas lá do inferninho, lá do encontro, lá, né, do cabaré, lá daquilo que é tão claro e explícito no Toulouse-Lautrec, né? Estão todas nuas e observem aqui à direita, né? Tem uma que está sentada de forma bem, como é que se diz? Oferecida, ou agressiva, ou, né? Descarada, sei lá, não, bem aberta. A outra está entrando aqui através de cortinas. Né? Os seios dessa são puramente geométricos, o corpo dessa é quase. E tem uma coisa, não é, que é os rostos aqui, né? Eles são simplificados, né? Mas vamos dizer, dentro do rosto eles são não, mesmo aqui de perfil.
Já aqui, não. Esses dois rostos é como se fosse uma máscara por cima, colocada, né? E lembram claramente as máscaras africanas. E chegavam nessa época a Paris, que se podia ver no museu, se eu não me engano, no Museu do Trocadeiro, como talvez eventualmente se pudesse comprar assim, numa feira, no mercado, etc. E tal. O próprio Picasso vai colecionar, como Matisse também, né? Matisse é um contemporâneo do Picasso, é um fauvista, com Matisse, né, que se completa a revolução da cor, junto com os expressionistas. É a cor autônoma. E aqui a gente já tem, a cor aqui não está querendo, apesar de que o vermelho, o amarelo sempre tem uma conotação de corpo, né? Mas então aqui e reparem, né? Os limites através dessa geometria, né? Do espaço, o espaço se expande, onde é que ele termina, onde é que ele acaba, né? Onde é que começa, termina. Mas você tem a espacialidade, você tem as figuras, né? A geometria é claramente exposta, né? E tem esses rostos, não é? Que é como se, inclusive, isso dá a impressão de como está feito, de como se tivesse o rosto e aí ele, por cima, no segundo momento, ele acrescenta esses novos rostos, ele pinta por cima. Né? É como se tivesse dois tempos. E aí, aqui, esse quadro provocou uma grande polêmica. Ele só saiu do ateliê, só foi exposto 12 anos depois. Hoje ele se encontra em Nova York, no Museu de Arte Moderna, no MoMA, né, de Nova York. Esse quadro vai desencadear o que vai ser o cubismo cezanniano ou pré-analítico. Né? Isso vai porque o Picasso conhece um pintor fauvista, Braque, que também se impressionou muito com a exposição de Cézanne. Esse quadro aqui tem uma relação, a gente pode verificar, com as banhistas de Cézanne, depois eu vou explicitar, mostrar um pouco Cézanne, espero que o tempo tenha, né? Então, a gente vai ter, nessa fase inicial do cubismo, em que os dois vão trabalhar paralelamente, eles se encontravam quase diariamente, trocavam ideias, viam o que outros estavam fazendo, e criam uma obra muito parecida. Né? E o Picasso tem essa influência da arte negra, da arte africana, que o Braque não tem. Então, isso daqui são figuras, né? Porque isso tudo é geometria, né? Como é que você faz o olho? O que é o olho aqui? São dois círculos, outros círculos, né? O que é a boca? Isso daqui é um ovoide, né? São curvas. E aqui isso, vamos dizer, é bem explicitado. Essa inspiração das máscaras africanas, é só conhecer as máscaras africanas que vocês vão ver, né? Aqui é uma natureza morta, a gente pode reconhecer aqui a caveira, um quadro, aqui um objeto, né? Aqui o nu, né? Em que o nu E aí tem uma diferença, né, radical do cubismo com relação tanto aos impressionistas quanto aos pós-impressionistas, para não falar com relação à arte acadêmica, desde o classicismo renascentista, barroco até o realismo, que isso é feito de ateliê, isso tudo é feito de cabeça. Isso não é as coisas presentes podem servir, vamos dizer, de uma motivação, né? Mas isso claramente, isso daqui não foi feito observando para imitar, para mostrar, para fazendo alterações, não. Né?
Isso é a partir puramente intelectual de como é construído um corpo, de como é que é feito um corpo saindo, né? Aqui, né, fazendo o corpo puramente geométrico, né, através dessas curvas, dessas grandes curvas, né, que o espaço. Aqui um rosto, né, puramente também geométrico. Só que aí, vamos dizer, uma geometria sempre ligada ao uso do pincel, da cor, né? Mas é também uma diferença radical dos cubistas com relação aos fauvistas e os expressionistas, e também os pós-impressionistas, que é a redução da cor. Né? Aliás, o Picasso já começa com a fase azul e a fase rosa, reduzindo a cor ao mínimo. Né? E isso vai continuar no cubismo, com a adoção de cores que vão ser cores mais terra, mais verdes, né? Como aqui esse rosto. Né? Ou isso daqui que é uma casa, é uma paisagem, né? Um muro que tem a árvore, né? Aqui é uma cidade, onde os contornos, onde é que a coisa começa, termina, mas é uma cidade, está inclusive aí em perspectiva, né? Mas isso tudo é criação mental a partir da geometria, né? É a, o, Começa como uma inspiração inspirada em Cézanne, procurando um novo caminho. Né? Isso aqui é um autorretrato dele, é um autorretrato muito famoso dessa fase. Aqui é uma natureza morta, né? Que lá no fundo parece uma pirâmide. Aqui, como se você tivesse uma garrafa, um bule. Aí você pode ver mil coisas, imaginar. Né? Aqui começa a aproximar do cubismo analítico, né? Que é um retrato, aliás, é um retrato de uma das amantes dele. O Picasso foi homem de muitas mulheres, casou com várias e teve muitas amantes. É, a... E é um retrato todo feito geometricamente, é todo construído geometricamente, né? Como esta natureza morta também. A gente tem uma mesa, né? Pães, fruteira, os elementos de uma natureza morta. Atrás, cortina ou planta, né? Isso imagina. É aqui uma música, né? Um instrumentista, uma tocadora aí de bandolim, né? É claramente geométrico. Isso daqui é o chamado cubismo pré-cesaniano. Isso vai aí de 1907 até mais ou menos 1911, eu acho, ou 10, quando aí vem o cubismo analítico e, em seguida, o cubismo sintético. Né? Então, aqui dá para ver que aqui realmente já é uma revolução. E já tem muito pouca coisa, ou quase nada, com toda a arte do passado. Né? Daqui é o Braque, aqui é uma mulher, né? Com essa construção geométrica. Né? Aqui é uma paisagem dele que é mais para o fauvismo do que para o cubismo, mas daqui já é bem o cubismo pré-analítico, cubismo cesaniano, né? Uma paisagem em que o objeto, né? A figura e o fundo se confundem, né? Que pelo azul pode ser como o interior, o que é planta, o que é pedra, o que é construção, pode ter, né? Que é outra paisagem, esse lá no fundo, né? A casa é como as casas, né? Como desfiladeiro. Aqui barcos, né? De novo paisagem e tudo construção geométrica e também com essa economia de cor, com essas cores baixas, essas cores verdes, ocres, né? Verde floresta. Aqui não, isso aqui é uma exceção, é só para lembrar que ele é, na época, um artista fauvista que começa a trabalhar em parceria com Picasso, de uma forma completamente nova, diferente, que aí já é o cubismo. Né? Aqui a gente tem uma paisagem, né? Está aqui a estrada,
a árvore, né? As rochas, a árvore nova, as coisas, né? E essa fragmentação do espaço, né? Essa superposição, né? Então, cria uma imagem com uma visão totalmente diferente, né? Uma imagem inteiramente diferente. É, aí está começando realmente a arte moderna, a arte do século XX. Isso antes não tem nada que se equipare a isso, né? Na história da arte. E isso daí já não tem relação, quer dizer, essa relação vai ter, eu vou para terminar aqui, ainda está tempo, não está? Tem 6 minutinhos. Tem a ver, vamos lá, com o seu Cezanne. Agora eu vou mostrar lá o Cezanne para depois o impressionismo. Então, o Cezanne, né? Vamos começar o Cezanne aqui pelas banhistas do Cezanne, né? E pensem aqui, as banhistas, e pensem a, as senhorinhas, as senhoritas d'Avignon, as garotas d'Avignon, né? As demoiselles d'Avignon. A gente tem aqui uma paisagem, né? Aqui, digamos, o espaço da paisagem tridimensional está respeitado, né? A gente vê aqui mulheres numa praia, as banhistas, na beira do rio, do outro lado, né? A praia continua lá do outro lado do rio, o outro lado do rio, a outra margem. Aqui tem uma figura caminhando com um cachorro, né? Isso daqui conduz a um caminho que leva até uma cidade distante, que você pode ver as torres, né? Que lá no fundo leva, vamos dizer, um infinito, o mar, o céu, né? As margens têm árvores, pode-se ver uma figura aqui nadando, duas figuras, uma saindo, outra daqui, né? E tem as figuras das banhistas, que ocupam o primeiro plano. Então, inclusive, digamos, a paisagem ela está em perspectiva. Você tem o primeiro plano, o segundo, o terceiro, né? Distanciamento. As figuras estão mais próximas, são maiores, as outras menores, isso tudo tá. Mas como é que estão feitas as figuras? Como é que está construído essa imagem? Né? Então, repare, né? As figuras, elas são claramente construídas geometricamente, inclusive explicitando, deixando claro, né, como que incompleto. Né? Então, aqui, essa mão não aparece, né, não está completada, como está mexendo. Se você. Os rostos, né, as proporções, né? Embora as proporções sejam possíveis. Né? A pessoa pode ser, a mulher pode ter uma cabeça pequenininha, um corpo grande, né? Com as nádegas bem grandes, o quadril bem grande, essas coisas vão. Mas digamos, a construção geométrica, né? As figuras parecem que elas têm solidez, elas têm volume, né? Mas a construção geométrica é evidente. Né? A mesma coisa, né? Vamos dizer, são as árvores com as folhas. Né? As folhas como que se confundem com o céu, com as manchas do céu. Né? Mas se a gente concentra, medita, fica reparando, né? É como assim no momento em que essas mulheres, né, que formam, digamos, um grupo, né, tem todo um sentimento de grupo, de junta se mexendo, né, algo que está com as árvores balançando, né, a coisa viva, tem isso daqui, né, dá para você ver que vocês verificarem como tem uma relação com Le Demoiselle d'Avignon. Só que Le Demoiselle d'Avignon vai dar um salto, porque
digamos, esse compromisso com esse espaço 3D, não é? Com essa representação em perspectiva, some, desaparece ali. Né? Outra coisa, né? Por exemplo, nas paisagens, reparem aqui, isso daqui, isso daqui não é um quadro feito diante do motivo, é pintado no ateliê. Embora o Cézanne, na sua maior parte, tenha pintado fora, diretamente lá, diante da paisagem, diretamente do motivo. Né? Os retratos também, a pessoa que ele ia retratar ficava lá, tinha que ficar horas, tinha que ficar maior paciência, né? Ele trabalhava muito lentamente. Mas então vamos reparar aqui essas paisagens, né? Que mesmo da observação, ele quer, ao mesmo tempo, passar a percepção subjetiva do tempo passando, das árvores se mexendo, do céu passando, mas ao mesmo tempo, né, a vegetação, a luz mudando e tal, mas ao mesmo tempo ele quer passar uma solidez naquelas coisas que estão representadas, que estão dentro da paisagem, que estão na imagem. Né? Então, as casas são sólidas, elas são simplificadas, né? Mas elas adquirem solidez, como também lá a montanha, né? O morro. Né? A, a, a... Então, vamos dizer, você tem aí, digamos, uma paisagem em que o território, a terra com as casas, né? Isso daí tem uma solidez, tem uma massa. Né? Uma massa em que não é dada pelos detalhes, mas é dada por essa forma, essa simplificação, essa geometria, né? O caminho. Então, isso é que vai indicar o caminho lá para os cubistas. Por isso que a primeira fase do cubismo é chamado de pré-cesaniano. Né? O, a... Professor, Opa, licença, é que a gente tem aula agora, tá 4 horas. acabando, né? Eu já acabei, tá bom. Eu vou encerrar aqui então e fazer a chamada, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Olha lá. Ou não, quase que eu fazia uma besteira, hein? Ao invés de interromper a gravação, quase que